passar aí 3 pontos importantes da ata, tá. Então vamos lá. Ao meu ver, né, a ata trouxe 3 pontos aí que eu considero relevante, tá. O primeiro ponto, né, já até separei aqui, ó, o comitê avalia que o hiato do produto que se encontrava levemente negativo na última avaliação divulgada, mas que já vinha sendo objeto de estudo utilizando diferentes métodos ao longo dos últimos meses, está agora em torno da neutralidade. Por que que é ruim, né, essa questão de neutralidade? É esse pedaço aqui, ó. O comitê avalia, tal, né, o hiato agora está na neutralidade. Lembra que eu falei para vocês, dentro do IPCA, um quarto é administrado, os outros 3 quartos são preços livres? E eu falei, né, que a formação dos preços livres, né, boa parte você tem ali, eh, expectativa, né, expectativa do Focus, você tem câmbio, né, você tem a inércia e você tem o hiato. Então, para você chegar naquele patamar de 3,1 de inflação que o Banco Central colocou, você precisaria ter esse hiato, né, ele abrindo, ou seja, você, estaria que está navegando, né, num território de hiato negativo, tá. Não é o que está acontecendo, o Banco Central colocou na neutralidade, então fica um pouco mais difícil. Só que qual que é a diferença do mercado, né, qual que é a diferença em relação ao que o mercado está olhando, e o que o BC está olhando. Outra coisa, né, antes da gente falar sobre esse ponto, ó. O comitê elevou marginalmente a hipótese da taxa de juros neutra em seus modelos para 4,75. Mais ainda, como parte de seu debate, o comitê avaliou cenários com taxa neutra entre 4,5 e 5, uma vez que muitos modelos apresentados indicam valores nesse intervalo. Então tá aqui, ó, a diferença, tá, é que nessa ata ele explica o porquê de tanta divergência em relação à visão de taxa de juros neutra, tá. Então vamos lá. O comitê debateu as estimativas sobre a taxa neutra de juros que seriam utilizados como hipótese para projeções a serem analisadas, tá. Olha só, pessoal, não adianta ficar batendo, né, no modelo que o Banco Central usa e que o mercado usa. Cada um é livre para usar o modelo que quer, né? Resta saber aquele que vai estar fazendo mais preço e que vai estar, de repente, mais próximo da realidade, tá? Então, a taxa de juros neutra, que é aquela que não estimula, também não contrai, é uma variável não observável sujeita a grande incerteza na estimação, ou seja, na modelagem. Observa-se tanto um debate doméstico quanto global sobre a dinâmica recorrente da taxa de juros neutro, falamos isso. Nas variações de curto prazo, costuma-se enfativar movimentos de produtividade ou resultados fiscais. Ou seja, o mercado está trabalhando seus modelos, é aquilo que eu falei, o mercado ele trabalha com D0. O Banco Central está olhando lá para frente. Então, o mercado está trabalhando com cenário de curto prazo. Está aqui, ó. E o que, que você coloca nessa modelagem de curto prazo? Você coloca movimentos de produtividade ou resultados fiscais que impactam a poupança doméstica. Para variações de longo prazo, destacam-se temas relacionados à demografia, produtividade, taxa de poupança global. E aí ele coloca, em função da incerteza intrínseca e da própria natureza da variável, o comitê reforçou que a taxa neutra não é uma variável que deve ser atualizada em frequência alta. Ou seja, se ele está falando que não vai ser atualizado com frequência alta, ele está falando que vai adotar a visão mais de longo prazo para os juros neutros. Agora, resta saber o seguinte: primeiro ponto, hiato. Né? O hiato, para a gente ter aquela convergência de inflação para 3,1, ele precisaria abrir. Né? Ele já colocou neutro, ou seja, por enquanto ele não vê uma abertura e nem fechamento. Segundo ponto, o Banco Central não vai trabalhar com o cenário de curto prazo que muitas vezes os modelos estão rodando por aí. Tá? Então, nós vamos ter um mercado que basicamente vai trabalhar os dados mais de alta frequência e o Banco Central não. E por que talvez o Banco Central não vai trabalhar essa alta frequência? Porque o Banco Central, né, vai ter a reunião aí do Conselho Monetário Nacional e eles vão mudar aí a questão de você ter ali uma meta de inflação para ano calendário e vão trabalhar com um horizonte temporal. Então, provavelmente, o Banco Central já está se preparando, né, nessa ata para um cenário de trabalhar com um horizonte de tempo maior do que aquele de ano calendário para você levar a inflação para a meta.
De novo, resta saber como que o mercado vai querer trabalhar, porque não adianta o Banco Central falar que vai olhar, a inflação lá para o final, e o mercado de repente está trabalhando com curtíssimo prazo. Isso os preços vão responder, mais aos dados de curto prazo. Agora, lá na frente pode convergir para o cenário do Banco Central? Completamente factível, tá. Então esse é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho, porque a ata ela tem, um tom até mais Dove, né. Eu achava que ela tinha sido até mais neutra, né, no comunicado, mas a ata tá sim com um tom mais Dove, só que é aquela coisa, o tom Dove tá para longo prazo, o mercado trabalha a curto prazo. E por último, né, ele colocou aqui, ó: "Parte do debate que se concentrou na trajetória mais recente da inflação, em que a inflação de bens industriais e de alimentação no domicílio deixa de contribuir para a desinflação, neste estágio do processo desinflacionário, comitantemente a isso, a inflação de serviços tem maior inércia, ou seja, ela não se mede. Lembra que eu falei da inércia? Tem maior inércia. Assume papel preponderante na dinâmica desinflacionária no estágio atual. Então, nós temos uma situação também onde a inflação de serviços não está colaborando. E aí, pessoal, é aquele racional que eu acabei de colocar, né, o que que o mercado vai olhar e o que que o Banco Central está olhando, tá. Na minha visão, o mercado até poderia ainda, o mercado ainda poderia responder de forma positiva, tá, a essa ata. Mas, né, eu tenho minhas dúvidas em relação a esses pontos, que é o hiato e também os juros neutro de curto prazo que o mercado olha, tá, e o de longo prazo que o Banco Central está olhando, tá. Aí tem mais coisas, né, de outro lado expressou-se o receio que o hiato do produto continue mostrando resiliência, bem como, de uma inflação de alimentos, ou seja, ele discutiu a balança de risco, mais persistente nos patamares recentemente observados, tá. Eu não consegui ler ela até o final, né, até porque não tinha mais tempo, mas os principais pontos aí, tá, a gente conseguiu trazer, beleza? E durante o dia eu também vou olhando aqui o que a galera tá falando, e eu trago para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agenda do dia, né, então já tivemos a divulgação da ata, vamos ver o que mais que nós temos para hoje, tá? Bom, tivemos alguns números também sendo divulgados na Europa. A Europa já está em um tom bem negativo, tá. PIB da Espanha levemente acima do esperado. Vamos ter daqui 45 minutos, ou seja, 9h30, conhecido também como 9h30, índice de atividade nacional do Fed de Chicago. Depois, às 10 horas, vamos ter dados aí de preços de moradias nos Estados Unidos. Deixa eu fechar esse videozinho aqui. Depois, às 10h30, receita tributária, né, arrecadação. É esperado algo aí perto de 202 bilhões, tá, o anterior foi aí 228. Confiança do consumidor às 11 horas, Fed de Richmond. Junto com o Fed de Richmond também tem mais dados ali falando inclusive do setor de serviços, embarque industrial, tá, então uma agenda aí às 11 horas mais voltada para relatório do Fed de Richmond. Depois às 11h30, né, temos mais dados aí do Fed de Dallas e também perspectiva do setor de serviços, 11h30, 11h, então temos número. E depois às 13 horas, discurso da Lisa Cook. 14 horas, leilão de note de 2 anos, importante, tá, sempre esses leilões aí de 2 anos, 7 anos, 10, né, esses títulos sempre são muito importante monitorar. Às 14 horas, massa monetária, né, do agregado M2. 15h15, conhecido como 3h15, discurso da Michelle Bowman, membro aí do FONC, né, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e depois às 17h30, estoque de petróleo divulgado pela agência API. Então essa é a agenda do dia, tá. Vamos agora então para o overview dos ativos, e depois, se der tempo, eu dou mais uma revisada
dou mais uma revisada aí sobre o que o pessoal está achando. Alex, bom dia. Pela ata do Copom, qual o seu sentimento pela bolsa hoje? Então, ô Vitor, eu achei que a bolsa até trouxe um tom mais dove, tá? Acho que o mais importante não é o tom dove, acho que o mais importante é que pelo menos ficou descartado uma nova alta, né. Por mais que o mercado possa fazer um avanço nas taxas e navegar em território que pede alta de juros, tá, isso pode acontecer. A gente tem que ser bem claro em relação a isso. Por quê? Porque há divergência em cenários que, o mercado olha e que o Banco Central está olhando. O mercado central está olhando mais curto prazo, o FONC está olhando mais o Copom está olhando mais longo prazo, tá. Só que, qual que é a questão aqui? A gente vai fazer o cenário, né, fazer a leitura dos ativos de risco lá fora e o cenário não está muito positivo. Então, pode ser que o mercado tenha uma aderência mais ao externo e não consiga trabalhar digerindo essa ata no primeiro momento, né. Nada impede que ao longo do dia, tanto a curva de juros como o dólar, comece a digerir, né, essa ata e comece a tentar encontrar uma trajetória mais de longo prazo como essa que a visão que o Banco Central está olhando. Fato é, tá, Vitor, dado que o mercado, tem como seu principal, vamos dizer assim, direcional, né, curva de juros, boa parte dos institucionais vão estar sentado nesses primeiros minutos discutindo principalmente cenários, vão estressar cenários, tá. Então, não adianta a gente achar que nessa primeira hora, primeira meia hora, nós já vamos ter um mercado definido em relação ao que é, essa ata da última reunião do Copom, tá. Muito pelo contrário. Com certeza vai ter muita gente debruçada em cima dessa ata, para tentar achar, né, os próximos sinais, né, que o BC pode dar. Às 10 horas tem Galípolo também falando, em evento privado, tá, então vai ser importantíssimo. Então, assim, não dá para a gente achar que a ata vai dar um direcional, até porque o externo está em outro lado, tá. Então vamos ter que ter um pouquinho de paciência nesses primeiros minutos, quem sabe até nessa primeira hora, tá, Vitor? Então vamos lá. Bom, cenário externo, S&P alta de 0,18, Nasdaq 0,40 de alta, né, os 2 em alta. Dow Jones 0,09 de queda, o Russell 0,01 de queda. Índice de emergentes zerado e o VIX subindo 0,83%, ainda em 13,44, é baixo, tá? Dado que foi a queda aí do setor de tecnologia ontem, e boa parte do setor de tecnologia sentindo, né, parece que, o governo Biden vai abrir uma investigação, né, no setor de telecom. Os papéis que têm uma ligação forte aí também, né, com ações, com o setor de telecom, acabou sentindo, a Nvidia chegou a cair mais de 6%, tá. Bolsas na Europa acabou sentindo também o guidance da Airbus, lembra aquilo que eu falo, né, as empresas aéreas têm uma forte, né, ligação com expectativa de crescimento futuro e também com, expectativa, né, de ganho salarial, expectativa, ou seja, as empresas de aviações passam, né, servem como um termômetro muito forte em relação à economia. E lá na Europa, a Airbus, né, colocou um guidance, reduziu, né, a sua visão mais otimista para o futuro, reduziu ali o guidance e isso afetou bastante as bolsas na Europa. Então temos o Stoxx 50 com uma queda de 0,64, Paris 0,92, além também do cenário mais negativo ontem com a queda de Nvidia, tá. Londres, cai menos 0,26, o DAX da Alemanha 0,94, Madrid 0,64, Itália na contramão sobe 1,58, tá. Bolsas na Ásia, o CSI 300 0,54 de queda, SCC Composto 0,44 de queda, já o índice Hang Seng sobe 0,25, tá. Índice Kospi seu 0,35 de alta, Nikkei 0,95 de alta e o Nifty 50 0,78 de alta. Curva de juros aqui provavelmente vai entender aquilo que a gente estava falando agora há pouco, tá, Vitor? Curva de juros aqui provavelmente vai entender que a ata, tem um tom, né, mais dove e se conseguir aderir ao cenário externo, que tem fechamento nas taxas, nós temos, tudo para ter uma curva de juros trabalhando em queda, tá. Agora, é aqueles pontos que eu acabei de mencionar, hiato, tá, e também juros neutros.
Precisamos saber como que o mercado vai entender essas variáveis. E se a curva de juros estragar, a gente já sabe que são esses 2 pontos que está pegando, tá? Hiato e juros neutros, beleza? Bom, curva de juros, então, como eu falei, lá fora tem queda nas taxas, 10 anos da Alemanha, 1,28 de queda, 10 anos da França, 1,11 de queda, final de semana temos eleições aí legislativas por lá. Gilt de 10 anos, 0,79 de queda, Itália 0,48 de queda, Treasuries, temos a de 2 anos que tem leilão hoje às 14 horas, 0,11 de queda, 5 anos 0,33 de queda, 10 anos 0,45 e 20 e 30 também recua 0,49 e 0,46 respectivamente. Na margem, curva de juros global recuando de 2 a 3 pontos e meio, tá? Moeda, temos o DXY com uma alta de 0,15, dólar frente ao peso mexicano com uma alta de 0,62, dólar frente ao rende sul-africano alta de 0,59, o África do Sul, que tem tido uma volatilidade muito grande na sua moeda, tem perdido valor frente ao dólar, justamente aí por contas, né, por conta, né, da última eleição e também na montagem, vamos dizer assim, né, do conjunto econômico pós-eleição, tá. Bom, temos o dólar frente ao dólar canadense recuando, perdão, subindo 0,22, dólar canadense recuando frente ao dólar americano, dólar frente ao dólar australiano sobe 0,17, dólar frente ao quinho neozelandês subindo 0,12. Frente às moedas exportadoras de commodities, um dólar mais forte, frente ao mexicano, então, bem mais forte, tá? Isso pode fazer até com que nós tenhamos um dólar descorrelacionando muitas vezes cenário de bolsa e juros. Por quê? Porque nós estamos na reta final do vencimento desse contrato. Ponta comprada do gringo é quem detém a maior posição, teve uma variação importante ontem, mais um dia de alívio, tá na ponta comprada, mas ainda não sugere de que o vendido está conseguindo ganhar terreno frente ao comprado no dólar. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho nos contratos em aberto. Então, dólar ganhando frente aí, às moedas exportadoras de commodities, frente também às moedas como peso mexicano e rende sul-africano, e o dólar também mais forte também frente a algumas moedas do leste europeu, como frente à coroa sueca e frente ao euro também, tá? Commodities, temos commodities metálicas com uma leve recuperação hoje do minério de ferro, temos índice Bloomberg de commodities com 0,82 de alta, minério de ferro recuperou 0,44, cobre, alumínio, ouro, prata, tudo cai. Cobre cai 0,72, alumínio 0,09, ouro recua 0,17 e a prata 0,24. Tá? Commodities, temos o café com uma queda de 1,86. Falamos ontem, o Rodrigo até falou bastante sobre essa variação, né, do café. O café tem alta de 3, cai 2, sobe, né, uma volatilidade louca aí, então cuidado, né, quem está aí no café tem que ter estômago para aguentar também essas variações, tá? 231,85 é o preço. Soja, milho e trigo cai, soja recua 0,80, milho 1,04 e trigo 0,53. E o petróleo, o Brent, recua 0,76 e o WTI 0,98. Então, olhando para as commodities, descarta o minério de ferro, olhando para as commodities, cenário negativo, o que automaticamente nos leva a uma visão mais negativa para o dólar, olhando aqui para os termos de troca, tá? E aí, combinando com o cenário de dólar mais forte frente aí às moedas exportadoras de commodities e também alguns emergentes, poderemos ter, né, um cenário de dólar também mais forte por aqui, beleza? Então vamos lá agora para o técnico, começando pelo índice. O índice, como a gente falou, traçamos essa LTB. Ontem, eh, ontem não, né, chegou a romper essa LTB no dia 19, tá, no dia 19 rompeu a LTB, retestou a LTB de cima para baixo, lembra aquilo que eu falo, né, sobre o reteste no rompimento de LTA, LTB, quem não pegou o rompimento, os pontos de entrada normalmente sempre são os retestes, tá, então tá aqui o reteste, impulsionou, levou o índice lá para as regiões dos 124 mil, o divisor de águas hoje, aí na região dos 124.100 até os 124 0,30, 0,20, tá? Perdendo o divisor de águas, espaço
para correção dessas últimas altas que nós vimos aí até a região dos 123.360. Antes temos a média de 200 nos 5 minutos ali no 123.600. Caso perca esses 2 suportes, espaço para escorregar um pouquinho mais até os 122.500. Depois, só aquela região de reteste dessa LTB rompida, né, ou essa região de bipolaridade ali na região dos 121.700, tá. Caso o mercado queira desenvolver mais uma pernada de melhora, mais uma pernada de impulsão, teremos que romper essa região importante também dos 124.800. Aqui está até destacado em vermelho, porque é uma região que sugere um pouco de enrosco, é uma região que sugere até venda, tá? Justamente por conta da resistência importante que tem nessa região, bipolaridade importante. Mas se ganhar o 124.800, tem espaço para vir para o 125.500, 126.600, 460, tá? Pelos contratos em aberto, índice e mini índice, deixa eu dar um zoom aqui. Pelos contratos em aberto, índice e mini índice, tivemos uma variação de compra por dois participantes, vamos dizer assim, né? Fundo local e gringo. Ponta comprada do gringo aumentou 11.537, só que a ponta vendida também do mesmo participante aumentou 9.800, saldo comprador de 1.600. Ponta comprada do fundo local aumentou 3.700, ponta vendida aumentou 2.644. Saldo comprador de 1.059 contratos. Bancos também teve aí uma atuação de saldo mais comprador 286. Tá? Quem ficou na venda? Jurídica não financeira, vendeu aí saldo, né, 400 contratos. Pessoa física, ponta comprada diminuiu 1.500, ponta vendida aumentou 1.000, 2.590. E o dólar, para fechar aqui nossa leitura dos principais ativos de risco e também o técnico, e finalizar aí o nosso call de abertura, divisor de águas do dólar na região dos 5.406, 5.410, tá? Rompendo essa região, importante analisar como que ele vai retestar esse canal de alta perdido, justamente por conta daquele reteste que eu falei para vocês. Muitas vezes a perda, né, quem não conseguiu operar a perda do canal de alta, o reteste, né, no canal perdido, normalmente é um ponto de entrada a favor do rompimento, tá? Mas lembrem-se, temos algumas variáveis, como por exemplo o vencimento desse dólar na sexta-feira. Então, muitas vezes o técnico já começa a ficar um pouco descorrelacionado e começa, né, a ter uma atuação mais dos players que estão brigando por uma formação já na reta final da semana, tá? Mas de todo caso, ganhando aí o divisor de águas e voltando para dentro desse canal de alta, mas antes precisa ganhar o 10 e também o 24, 5424, caso consiga ganhar essa região, precisa voltar para dentro do canal e levar também aquelas regiões ali do 46, 48 e voltar a trabalhar acima dos 5.470, região de resistência importante. E aí, se ganhar aquele topo do dia 19 de junho, aí só aquela região dos 5.530, 5.520, tá? Para baixo, perdendo esse último suporte que nós temos no curto prazo aqui, que é o 5.378, escorrega um pouquinho mais até a média de 200 no 48 e já passa a olhar para aquele 5.320. Caso perca esse 5.320, já passa a olhar também para aquela região dos 5.278, tá? Pelos contratos em aberto, destaque aqui do não residente, tá? Ponta vendida do não residente aumentou 11.000 contratos ontem, a ponta comprada diminuiu quase 19.000 contratos, saldo vendedor pelo não residente aí de 30.000 contratos, ou seja, 1,5 bilhão de dólares. Quem foi contraparte dessa venda do gringo? O banco. Tá? Banco ponta comprado aumentou 30.000 contratos, 29.425 para ser mais exato. Ponta vendida aumentou 2.171. Saldo comprador de 27.253. Quem mais atuou na compra? Jurídica não financeira, saldo comprador de 1.557 e pessoa física, 2.836 contratos. Certo, pessoal? Então, a partir de agora, a gente dá sequência aí à transmissão. Vamos dar sequência aí agora com a sala ao vivo, mas você continue com a gente, que é tudo neste mesmo canal.